Olá, eu sou o Duda Leite, eu estou aqui conversando hoje com o premiado diretor e roteirista Jorge Furtado, que está de volta aos cinemas com a comédia Muito Prazer, entre cartazes nos cinemas essa semana. Bom, Jorge, para começar, eu queria saber o conceito de motel como um espaço específico para encontros amorosos barra sexuais. É um conceito praticamente criado no Brasil, né? Não existe em outros países esse conceito dessa forma. Por que que você acha que os brasileiros têm tanto fascínio, tanta fascinação em relação a motéis? Gente, que excelente pergunta. Eu não sei, eu acho que eu não sei a resposta. Porque o motel ele foi mudando, né? O motel, na minha adolescência, digamos assim, quando era um jovem, o motel era o lugar que as pessoas iam transar porque não podiam transar em casa, né? Não dava. Ou moravam na casa dos pais, ou moravam com alguém, então era bom não. Depois isso foi mudando, a gente foi, todo mundo se tornando talvez um pouco mais liberal nesse sentido, aceitando mais, mudou aquela coisa assim, ó, melhor em casa do que na rua, que o pai fica assim, né? Melhor ficar aqui, gente, eu prefiro que venha aqui para casa, né? Então a coisa continuou mudando. Eu acho que hoje como o funcionamento dos motéis, eu vi que era muito grande, das 11 da manhã às 2 da tarde. Então, ele é uma coisa meio furtiva, assim, ou são casais que não podem se assumir, ou estão transando escondido de alguém, é meio assim. Se bem que o fato deles serem um ambiente tão estranho, uma decoração tão específica, eles têm muito também um lugar para Instagram. Eu acho que as pessoas vão lá para tirar foto e fazer festa e tirar foto e tal, né? Então tem uma coisa meio festiva, assim, um pouco também. Ah, vamos transar no motel. Às vezes é um casal que tem casa, mora junto, mas vai para o motel só para se divertir, mudar o ambiente, tomar banho de piscina e cachoeira, sei lá o que que é, fazer festa. Tem suíte voyeur, tem suíte de todo tipo, né? Que legal. E eu sei que você gosta de fazer pesquisa, né? Você sempre entra, enfim, entra a fundo no universo que você retrata nos seus filmes. No caso do Muito Sim. Prazer, você mergulha um pouco no universo dos produtores de conteúdo adulto, né? Que é uma coisa que eu acho Uhum. que já, obviamente, pornografia, claro, sempre existiu, mas especificamente esse conteúdo adulto, como você retrata no filme, eu acho que é uma coisa que se popularizou depois da pandemia até, né? Por Isso questões. depois da pandemia e com a internet, né? A internet fez explodir um tipo de pornografia específica. Porque a pornografia, como tu disseste, ela existe desde sempre. Artefatos eróticos de 30 mil anos existem. Pompeia está cheio de pornografia nas paredes, né? Então, e cinema, o cinema, quando começou, imediatamente já surgiram os primeiros filmes pornográficos, e as fotos pornográficas. E agora, a pornografia na internet, ela explodiu porque é uma coisa pessoal, uma tecnologia privada, que a pessoa pode, não precisa contar para ninguém, não precisa ir na locadora pegar o vídeo VHS na salinha. Eu me lembro que as locadoras de vídeo tinham uma sala assim que tu tinha que se esconder se quisesse entrar lá dentro para pegar um site, um filme pornô, né? Isso agora está totalmente privado, né? E aí, como os algoritmos, isso que me interessou na história, eles começam a mapear a sexualidade humana assim, bom, existe straight gay, mas existe trans straight gay, mas agora existe tal e tal e tal. Quando eu fiz a pesquisa, faz 2 anos que eu comecei, eu pesquisei sites que tinham 640 categorias. Agora, essa semana, eu fui ver, tem sites com 3.000 categorias. Eu disse, que é isso? 3.000 categorias. Então, tudo que tu quiser, ruivo, canhoto, vascaíno, enfim, pode escolher tudo, uma coisa muito específica que tu encontra, né? Então, é um estudo da sexualidade humana muito preciso, assim, são 21 milhões de entradas por dia no Brasil, só nos dois maiores sites, que só perdem para o Google. Eles ganham do Instagram, do WhatsApp, de todo mundo, né? Então, um levantamento muito interessante da sexualidade humana, que, claro, no filme, que é 14 anos, censura, classificação indicativa é 14 anos, né? Ele é tratado como comédia, né? Não tem nada de sexo explícito nem nada, mas eu acho que é importante falar sobre isso, porque aquele adolescente que fica trancado no seu quarto lá se achando que é muito estranho, ele tem que descobrir que tem 20 milhões de pessoas que nem ele naquele dia, né? Então, ele não é tão estranho assim, né?
E você mencionou que a categoria é 14 anos, e claro, o filme não tem nenhuma cena de sexo explícito, né, apesar de tratar da sexualidade, mas eu fiquei pensando uma coisa que, que eu achei interessante, porque ao mesmo tempo que, como você disse, esses sites têm um acesso gigantesco, né, diário, de pessoas vendo, buscando esse tipo de conteúdo, o cinema, ao mesmo tempo, eu acho que, em geral, ele ficou um pouco mais careta, entre aspas, ou Muito mais caro. comportado, né? Você acha que você enxerga o Muito Prazer como uma forma de desencaretar um pouco o cinema, apesar de, claro, não Ah, ter eu, sexo eu explícito? acho, eu acho, eu acho que um pouco sim. Eu acho que assim, eu pessoalmente não me sinto muito confortável, nem gosto muito de ver cenas de sexo no cinema. Não sou, acho que é uma coisa meio constrangedora, e, enfim. Claro que tem grandes cineastas que fazem, Almodóvar é um que filma sexo muito bem, e alguns outros, né? Mas é meio estranho, assim, eu prefiro que a câmera vá para a lareira e pronto, eles transaram, eu já entendi. Então, não quero ficar vendo muito detalhes, assim, a não ser com raras exceções que funciona, né? Mas tu tem razão, o cinema careteou muito, muito. Tem um filme muito interessante que está passando, que é O Convite, que fala sobre sexo bastante explicitamente, mas só fala, não aparece nada. É um filme também totalmente sem cenas de sexo, né? Agora, isso aconteceu, curiosamente, eu li sobre isso há algum tempo, e quando começou o VHS, porque as maiores redes de venda de VHS nos Estados Unidos, que eram a Walmart e uma outra grande de videoclube, que eu não me lembro o nome, uma Azul, enfim, tinha duas grandes cadeias que vendiam VHS, que vendiam, eram responsáveis por 70, 80% dos filmes VHS à venda nos Estados Unidos, né? E eles só aceitavam filmes até 14 anos. Eles não aceitavam filmes de mais de 14 anos, porque a família estava ali frequentando e tal. E os estúdios que começaram a faturar muito nesse segmento VHS começaram a fazer filmes mais infantis, né? Então, o cinema como um todo careteou um pouco também, porque a mídia ficou muito mais familiar, todo mundo tem, circula e tal. E isso fez com que o cinema americano se infantilizasse, que é o cinema predominante no mundo, né? Veja como os filmes são basicamente super-heróis, filmes assim, mais para criança, que eu acho, né? Enfim, ou infantis, do que cinema adulto. O cinema adulto americano minguou muito, né? E isso aconteceu no mundo inteiro, eu acho. Então, deu uma careteada, e o mundo careteou, né? Depois da AIDS, né, dos anos 80 ali, teve uma volta para trás, assim, que tem um refluxo até hoje, eu acho. Legal. Eu acho que a outra rede que você estava querendo lembrar é a Blockbuster, talvez, não? A que era Blockbuster, azul? Blockbuster. Era Blockbuster, Blockbuster e Walmart. As duas representavam quase 80% da venda de VHS. E aí os caras disseram assim, não, não pode, só pode 14 anos. Aí eu disse, bom, mas então só vamos fazer filme 14 anos. Aí começaram a reduzir a idade dos filmes, né? Interessante isso. claro. Uma coisa de mercado E mesmo, né? é, e é legal você citar o Convite, que acho que é um filme que também, como você falou, né, trata da sexualidade sem ter nenhuma É, cena de sexo explícita, né? no streaming, nas as séries americanas, aí são muito mais ousadas, porque não é TV aberta, né? Então tem várias séries. Margot tem problemas de dinheiro, que é uma série que está passando agora, muito interessante, com a Elle Fanning. É uma garota que faz OnlyFans para sobreviver. O Euforia é bastante ousado também, com adolescentes, e tem também uma garota lá, um personagem que vive disso. E tem séries, aí sim, séries tem mais adultas, tem muitas mais séries adultas. E falando ainda sobre essa questão da caretice, entre aspas, do cinema, acho que uma das épocas na qual o cinema nacional teve um contato muito forte com o público foi a época das pornochanchadas. Né? Por coincidência, ontem eu revi o documentário da Fernanda Pessoa sobre as pornochanchadas. Então, eu queria saber, você acha que. Por que você acha que o público brasileiro se identificava e, ao mesmo tempo, tinha também uma certa aversão, né? Porque tinha aquilo de falar cinema brasileiro só tem sacanagem e palavrão. Tinha esse clichê, né, numa época. Uhum. E mudou bastante. Enfim, eu fiquei pensando, será que o Muito Prazer é uma neopornochanchada? Talvez. Mas não é uma chanchada, é uma chanchada um pouco, né? Porque é comédia, né? Mas, enfim, os filmes, alguns eram. Eu era adolescente, a gente fugia do colégio para assistir
tinha um programa duplo de cena de filme de Kung Fu e porno chanchada brasileira, né? Era um programa duplo. Aliás, o Adirley Queiroz me disse uma vez, que eu morri de rir. Ele disse assim que para ele cinema era porno chanchada ou Kung Fu. Era só os filmes que ele via quando era jovem, né? O primeiro filme que ele viu que não era nem porno chanchada nem Kung Fu foi Ilha das Flores. Olha que demais, que Quando ele legal. entrou na faculdade de cinema, eu disse, gente, porque para ele, então, realmente as pornochanchadas, elas dominaram num momento que é curioso, porque vivíamos uma ditadura com uma censura braba, né? Então, o filme político, o filme que refletia seriamente a realidade brasileira, estava proibido. Então, o cinema novo foi ficando cada vez mais hermético, incompreensível, porque também não podia ser explícito, não podia falar, porque era censurado, né? Os filmes eram censurados, né? Mas a pornografia não era censurada. Pois é. Então, as pessoas que queriam viver de cinema iam fazer o quê? Não podiam fazer cinema político, não podiam refletir a realidade brasileira, faziam filmes de sexo para sobreviver. E ali, mesmo no mundo da pornochanchada, surgiram alguns filmes interessantes, especialmente eu lembro dos do Carlos Reichenbach, né, que fez alguns filmes, Extremos do Prazer, filme Demência, uns filmes interessantes, assim, que eram meio pornografia, meio filosofia. O Carlão conseguia escapar nesse mundo aí, né? Mas os outros filmes eram normalmente ruins, assim, mal feitos, mal encenados, mal produzidos e tal, mas era um jeito de sobreviver que a indústria teve, né? Legal. É ótimo citar o Carlão Reichenbach, que faz excelentes filmes mesmo, que É, flertavam, né, com a sim. pornochanchada. E, Jorge, de qualquer forma, o filme Muito Prazer é uma comédia, sem dúvida. Eu sei que você é fã de comédias. Inclusive, você tem, né, no seu currículo já algumas bastante famosas, como Saneamento Básico e as séries Mister Brown e Doce de Mãe. Eu queria saber como que foi voltar a esse universo das comédias e por que que você acha que as comédias atingem tão diretamente o público? Eu acho que as comédias atingem o público porque elas são divertidas, as pessoas gostam do filme. Assim, tem aquele filme assim, tu precisa ver esse filme, tu tem que ver esse filme é um filme obrigatório. A comédia não é obrigatória, a comédia é uma diversão, as pessoas vão porque gostam realmente, né? Os 20 filmes de maior bilheteria da história do Brasil, 14 são comédias. As pessoas adoram comédia, sempre gostaram, Trapalhões, a vida inteira, Mazzaropi, Oscarito e Grande Otelo, toda a chanchada, todos os filmes de grande sucesso do Paulo Gustavo, enfim, as pessoas adoram comédia, se divertem, né? Agora, eu acho, se eu gosto de comédia, sempre gostei, e o público gosta de ir ao cinema se divertir. A história, ela tem que fazer duas coisas. Ela tem que entreter, eu acho que a história tem que entreter e ensinar alguma coisa, né? O poeta Horácio tem um dístico que é o poema ensina ou delicia, ou ambos, e este é o que vicia. A ideia de que o poema, ele está falando do poema, ele deve entreter, a gente deve se entreter com ele e deve aprender alguma coisa também. Ou então as duas coisas. Quando acontecem as duas coisas, é o melhor, é o que a gente busca, entreter e, de alguma maneira, refletir sobre o mundo, né? Então, eu acho que eu gosto, meu gênero preferido de comédia são as comédias tristes, que eu chamo. É Héctor Scola, é Alain René, Fellini, De Sica, são esses filmes que, assim, tu ri muito. O Héctor Scola, tu ri muito. Fez Sujo de Malvado, é engraçadíssimo. Nós que nos amávamos tanto, que é o meu filme preferido, é maravilhoso. Tu ri pra boa, mas tu chora também, porque eu acho que são as melhores representações da vida, porque a vida não é só engraçada e não é só triste, ela é as duas coisas. Às vezes ela é engraçada, às vezes ela é triste, é um pouco das duas coisas, né? Então, o filme, eu prefiro fazer uma comédia, pretendo fazer uma comédia, a intenção é essa, que dure. E eu fico feliz quando eu vejo o saneamento básico sendo visto por jovens agora, o filme tem quase 20 anos, né? E as pessoas veem e adoram a Silene, o Monstro do Fosso, continuam rindo disso, mas o filme reflete sobre, será que um país que não tem saneamento básico tem que investir em cinema? Faz sentido isso? É uma questão, né, que o filme levanta, várias questões que o filme levanta ali, políticas, né? E é uma comédia, tu te diverte, tu ri, tu pode só se divertir se tu quiser, mas mesmo Ilha das Flores, que não é uma comédia, é um filme sobre uma coisa tristíssima, terrível, que é a desigualdade,
Ele começa como uma comédia. Ele Hum. começa assim, "Oh, japonesa, galinha, baleia, não sei o que. As pessoas entram rindo no filme, né? Daqui a pouco ela está lá dentro e aí tu viu que não é mais uma comédia, né? Então mudar o gênero no meio, o humor é meio uma armadilha, né? Aliás, bom, legal você citar o Ilha das Flores, porque eu ia justamente perguntar sobre isso, porque, enfim, para mim e, claro, para muitas pessoas, né, acho que é um dos melhores filmes da história do cinema brasileiro. Então, eu recentemente exibi esse filme numa aula que eu estava dando para alunos que ficaram passados, nunca tinham visto o filme. Eu queria saber, duas coisas. Primeiro, se você considera voltar, talvez, a fazer um formato curta-metragem, como é o Ilha das Flores, e também como que você enxerga o legado, né, do filme hoje em dia. Você já disse que é interessante você falar isso, porque realmente ele começa meio cômico, né, então é meio divertido, mas aí você entra e você percebe que o tema é muito mais pesado e super triste, obviamente, né? Aham. É, bom, eu adoro curta-metragem. Isso, por mim, faria sempre curtas e continuo fazendo. Se tu é professor, eu te recomendo um filme que eu fiz. Tu vai encontrar na internet chamado Até a Vista, que é um filme que eu fiz a convite do Campanella para a TV americana. Ele convidou diretores latino-americanos e eu entre eles. E eu fiz um filme sobre adaptação literária. É um jovem cineasta tentando transformar um livro num filme, com um autor junto, um argentino. Então, é uma comédia sobre isso, sobre a adaptação de um livro para o cinema, né? Esse filme é pouco conhecido no Brasil, ele ganhou o Festival de Pernambuco, melhor curta, mas nunca foi exibido aqui, porque é uma produção americana, né? Mas está na internet, se quiser ver, dá uma olhada lá. E eu gosto de curta, eu acho que o formato do curta é como conto. Existe um preconceito contra o curta que é totalmente injustificável. Jorge Luiz Borges nunca escreveu um romance, ele só escreveu contos. Os maiores escritores do mundo, Cortázar escrevia contos incríveis. O Rubem Fonseca, que escreveu romances, talvez seja melhor contista do que romancista, né? E grandes, Machado de Assis escreveu grandes contos, né? Então, o curta é um equivalente ao conto, assim, é uma história curta, mas é uma história, é um filme, não, não deixa de ser um filme, né? E ele, nesse mundo tão cheio de assuntos e tantas solicitações, é mais rápido. Tu vê o filme em 20 minutos. Para passar em aula, por exemplo, tu não vai discutir um longa, né? Tu passa um curta de 20 e depois tu tem mais um tempo ainda para falar sobre, para debater. Eu adoro curta-metragem, vou continuar fazendo se for possível, né? Quanto ao legado do William, esse filme realmente ele meio que escapou assim de mim, de nós. A gente continua vendendo filme, passando filme, mas ele passa no mundo inteiro e a gente fica sabendo, assim, existem cópias em árabe, em chinês, que eu nem sei o que é que está dizendo, estão na internet lá, Que né? legal. Várias escolas do mundo, escolas públicas, na Finlândia, no Japão, na França. Na França tem um jogo, Ilha das Flores, um jogo de um tabuleiro, de madeira, assim, para jogar Ilha das Flores na aula, que os alunos estudam ecologia e ciências e também economia, porque o filme fala disso, né? Então, o Ilha, ele virou quase um filme público, assim, ele passa, eu fico sabendo que ele está passando nos lugares, as pessoas me avisam. Tem gente que tem a tatuagem, me manda tatuado, o filme todo tatuado, né? Que Várias legal. teses, me mandam teses. Tem um francês que escreveu uma tese, um trabalho sobre o filme, que ele analisa cada foto, cada plano, cada um dos planos, todos os planos, um por um, ele escreve sobre cada um dos planos. Então é um filme que realmente escapou de mim, assim, e acho bom, acho muito bom que seja isso. Muita gente me diz assim, eu vi na escola e resolvi fazer cinema, porque também tem isso, é um filme fácil, fácil de fazer, né? Porque é uma locução com imagem. Tu pode fazer em casa aquele filme ali, quase, né? Sim, incrível, Jorge. Bom, muito legal bater esse papo com você. Perdão com o trocadilho, mas muito prazer de falar com você. E é isso aí. Obrigado pela entrevista. Obrigado, obrigado.